Você vai para a cama com uma barriga que parece de quem come o dobro que você. Acorda e ela está um pouco mais lisa, mas ao meio-dia o inchaço volta e à noite seu abdômen parece ter inflado por dentro. Você já tentou jantar menos, já tentou cortar a cerveja, já tentou prancha, abdominais e corrida. Nada fez aquela camada teimosa ao redor da sua cintura mexer, nem 1 milímetro. A verdade frustrante é que a gordura abdominal depois dos 40 não responde às mesmas estratégias que funcionavam aos 28. Ela não segue as mesmas regras, porque não é movida pelas mesmas forças. O que realmente mantém essa gordura travada no lugar tem quase tudo a ver com o que acontece dentro do seu corpo, entre as 10 da noite e as 6 da manhã. Um período em que a maioria dos homens faz exatamente o que impede o corpo de queimar 1 único grama de gordura abdominal. O corpo não desliga durante o sono. Ele muda para um modo de funcionamento completamente diferente. Nas fases mais profundas do sono, que normalmente ocorrem na primeira metade da noite, o corpo libera suas maiores concentrações de hormônio do crescimento. No corpo de um homem adulto, o hormônio do crescimento é o sinal principal para mobilizar gordura, reparar tecidos e recuperar células. Ele ordena que as células de gordura se abram e liberem energia armazenada, especialmente da gordura visceral. Aquela gordura abdominal profunda, que envolve os órgãos e dá à barriga seu formato arredondado e firme. A gordura visceral é metabolicamente ativa. Ela responde diretamente a sinais hormonais, o que significa que pode ser liberada com eficiência, mas apenas nas condições certas. O problema é que o hormônio do crescimento só consegue trabalhar quando a insulina está baixa. Insulina e hormônio do crescimento operam em horários opostos. Quando a insulina está alta, o hormônio do crescimento é suprimido. O corpo não pode armazenar e liberar energia ao mesmo tempo. Então, o fator mais crítico para queimar gordura durante a noite não é o que você comeu durante o dia, mas o quão baixa está a sua insulina quando você adormece. Jantar tarde é a forma mais comum de sabotar todo esse sistema depois dos 40. Uma refeição às 8h30 ou 9 da noite, especialmente se for rica em carboidratos, mantém a insulina elevada por 2 a 3 horas. Ir para a cama às 10h30 significa que a insulina ainda está circulando quando o corpo tenta entrar no sono profundo e acionar o pulso de hormônio do crescimento. O pulso é enfraquecido ou inexistente. Em vez de uma noite mobilizando gordura da barriga e reparando tecidos, o corpo passa a noite em um padrão metabólico de espera, nem armazenando nem liberando, apenas mantendo. Faça isso 5 ou 6 noites por semana, durante anos, e a barriga se torna permanente. Nenhuma dieta durante o dia compensa uma janela de hormônio do crescimento que nunca se abre. Este é o conceito mais importante para entender por que a gordura abdominal depois dos 40 é tão diferente da gordura aos 25. O corpo tem um sistema interno de mobilização de gordura que funciona todas as noites, automaticamente, de graça. Mas ele requer condições hormonais específicas para ativar. A maioria dos homens acima de 40 está, sem saber, impedindo que essas condições se formem, noite após noite, com hábitos que parecem totalmente alheios à sua barriga. Mas o horário da insulina é apenas metade da equação. A outra metade é o cortisol. Num corpo que funciona bem, o cortisol segue um ritmo de 24 horas. Ele atinge o pico no início da manhã para ajudá-lo a acordar e cai constantemente durante o dia, chegando ao ponto mais baixo por volta da meia-noite. Essa queda é o que permite a melatonina subir, o sono aprofundar e o hormônio do crescimento disparar. Depois dos 40, esse ritmo frequentemente se desregula. O cortisol permanece alto até a noite por causa do estresse crônico, de maus hábitos de sono e do efeito cumulativo de anos de vida sob alta demanda. Quando o cortisol ainda está alto na hora de dormir, a melatonina não sobe direito. O sono permanece superficial e o hormônio do crescimento nunca atinge os níveis necessários para mobilizar gordura. Se você se sente ligado às 10 da noite, mas destruído às 7 da manhã, seu ritmo de cortisol provavelmente se inverteu. E essa inversão é a razão da sua barriga permanecer. Não importa o que você faça durante o dia. É também por isso que o conselho padrão de dormir mais erra completamente o alvo. Você pode passar 8 horas na cama e ainda não obter o benefício hormonal do sono se a arquitetura do seu sono estiver errada. Sono superficial e fragmentado, sem o ciclo adequado de cortisol e melatonina, não produz a onda de hormônio do crescimento que impulsiona a mobilização noturna de gordura. O objetivo não é mais sono em termos de horas. O objetivo é sono mais profundo em termos de produção hormonal. Eis o protocolo. Ele começa com sua última refeição. Termine de comer pelo menos 3 horas antes de planejar estar na cama. Se você dorme às 10h30, sua última garfada deve ser até às 7h30. Faça dessa última refeição algo rico em proteínas, com vegetais e gordura, e mantenha os carboidratos refinados e o açúcar baixos. Um bife ou frango grelhado com brócolis assado e azeite de oliva. Não macarrão, não sanduíche, não cereal. A proteína fornece aminoácidos que o corpo usa para reparo noturno.
A gordura desacelera o esvaziamento gástrico e estabiliza o açúcar no sangue. A baixa carga de carboidratos garante que a insulina caia ao nível basal bem antes da janela do sono se abrir. Se a fome aparecer entre o jantar e a cama, o que acontece na primeira semana de adaptação, uma pequena quantidade de gordura e proteína pode preencher a lacuna sem elevar a insulina. Uma colher de sopa de manteiga de amêndoa, algumas fatias de peito de peru, um punhado de nozes de macadâmia. O que você deve evitar é qualquer coisa que provoque uma resposta significativa de açúcar no sangue. Suco de fruta, biscoitos, salgadinhos, qualquer coisa doce. Isso vai reiniciar o relógio da insulina e fechar a janela do hormônio do crescimento antes que ela tenha chance de abrir. Assim que a janela de alimentação se fecha, a próxima prioridade é baixar o cortisol de forma deliberada. O corpo não reduz o cortisol sozinho após um dia de alto estresse. Ele precisa de um sinal. O sinal mais eficaz é ativar o sistema nervoso parasimpático. Um método simples. Respiração controlada no padrão 4-4-6. Inspire contando até 4. Segure contando até 4. Exale contando até 6. Faça isso por 5 minutos, deitado ou sentado. A expiração prolongada estimula o nervo vago, que reduz diretamente o cortisol e a frequência cardíaca. Isso não é uma técnica de relaxamento no sentido vago. É um estímulo fisiológico que produz uma resposta hormonal mensurável. 5 minutos bastam para mudar o sistema nervoso do simpático, luta ou fuga, para o parasimpático, descanso e reparação. Se a mente ainda estiver agitada após o exercício, tente estender a expiração para 8 tempos, mantendo a inspiração em 4. Quanto mais longa a expiração em relação à inspiração, mais forte o estímulo vagal. Alguns homens percebem que combinar essa respiração com uma varredura corporal, relaxando os músculos sistematicamente dos pés à cabeça, aprofunda o efeito. O objetivo não é perfeição, é um estímulo de 5 minutos que muda o ambiente hormonal antes da janela do sono. A temperatura importa mais do que se imagina. O corpo precisa baixar a temperatura central em cerca de 1 a 2 graus para iniciar o sono profundo. Um quarto muito quente mantém o corpo em sono superficial, onde a produção do hormônio do crescimento é mínima. Ajuste o quarto para 18 a 19 graus Celsius. Se o controle climático for limitado, um banho fresco 60 a 90 minutos antes de dormir alcança o mesmo resultado por um mecanismo de rebote. O corpo aquece brevemente no banho. Depois, se reequilibra baixando a temperatura central abaixo do normal, o que dispara a cascata do início do sono. A suplementação consolida o protocolo. Magnésio glicinato, 400 mg tomados 30 minutos antes de dormir, promove relaxamento muscular e apoia a atividade de GABA no cérebro. A forma glicinada é escolhida especificamente porque atravessa a barreira hematoencefálica e tem um efeito calmante no sistema nervoso, e não laxativo. Se seu padrão inclui pensamentos acelerados ou incapacidade de desligar a mente, adicionar 200 mg de L-teanina junto ao magnésio pode reduzir ainda mais a atividade neural sem causar sonolência na manhã seguinte. A L-teanina aumenta a atividade das ondas cerebrais alfa, que é o estado de transição entre vigília e sono. A exposição à luz após o pôr do sol é um dos disruptores mais subestimados do processo de queima de gordura noturna. A luz azul de celulares, laptops e televisores suprime a produção de melatonina em até 50%. A melatonina não é apenas uma iniciadora do sono, ela também está envolvida na sensibilidade à insulina e no metabolismo da gordura durante a noite. Suprimi-la significa tanto um pior sono quanto uma pior performance metabólica durante a noite. Elimine as telas por pelo menos 30 minutos antes de dormir. Se não for possível, óculos de bloqueio de luz azul com lentes âmbar usados após o pôr do sol reduzem significativamente a supressão. Diminuir as luzes da casa à noite também ajuda, pois até a iluminação padrão pode suprimir a melatonina em 30 a 50% comparado à luz baixa. O objetivo é enviar todos os sinais possíveis ao cérebro de que o dia está terminando e a mudança hormonal para o sono deve começar. Não se trata de criar um ambiente de spa. É sobre remover os estímulos que estão ativamente impedindo os processos biológicos que você precisa. Há um elemento adicional que integra o protocolo. Uma caminhada de 10 a 15 minutos após o jantar, antes da janela de jejum começar, pode reduzir o pico de insulina pós-refeição em até 30%. Caminhar ativa um mecanismo de captação de glicose nas células musculares chamado GLUT4, que funciona independentemente da insulina. Na prática, caminhar após comer permite que seus músculos removam açúcar da corrente sanguínea sem exigir que a insulina faça o trabalho. Isso significa que a insulina cai mais rápido, a janela de jejum começa efetivamente mais cedo e a janela do hormônio do crescimento se abre mais cedo na noite. É uma adição simples, gratuita e de 5 minutos que amplifica todas as outras partes do protocolo. O efeito cumulativo deste protocolo, quando seguido consistentemente,
É um corpo que entra no sono profundo mais rápido, mantém o sono profundo por mais tempo, produz um pico completo do hormônio do crescimento e mobiliza gordura visceral para a energia durante a noite. A maioria dos homens nota as primeiras mudanças em 7 a 10 dias. Menos inchaço pela manhã, menos despertares no meio da noite e mais energia nas primeiras horas após levantar. Mudanças visíveis na barriga levam mais tempo, tipicamente 4 a 6 semanas, porque a liberação de gordura visceral é um processo hormonal gradual, não um evento instantâneo. A primeira mudança visual que a maioria nota é a barriga mais plana pela manhã, permanecendo assim por mais tempo durante o dia. O inchaço noturno diminui gradualmente conforme a mobilização noturna de gordura se torna consistente. Da 8ª à 10ª semana, a diferença é visível o suficiente para que outras pessoas comecem a comentar. Mas uma vez que o ambiente noturno é corrigido, o corpo finalmente tem as condições necessárias para fazer o que não conseguia antes. Sua barriga nunca foi lenta. Estava esperando por um sinal hormonal que nunca chegou, porque o ambiente noturno o bloqueava. Agora você sabe como abrir caminho. O protocolo é simples, a execução é noturna, e os resultados, uma vez que começam, se multiplicam.